Boa noite. Glória a Jesus. Você pode se assentar. Obrigado, Gabi, todo o time. Queridos, nós temos sido muito abençoados através da palavra de Deus. Ontem foi uma bênção, hoje pela manhã, mesmo em meio a todas as circunstâncias que estávamos passando. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é tremendo e Ele é maravilhoso. E quero estar nesse momento, compartilhando, a mesma palavra que o pastor pregou no sábado e pregou hoje de manhã também. Quero ser assim muito fiel àquilo que Deus colocou ao coração dele. E sei que Deus vai dar graça, porque o mesmo Espírito que tem ministrado sobre o coração dele é o mesmo Espírito que tem ministrado sobre toda a equipe. E queremos realmente ser assim muito fiéis naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E antes de dar o tema da mensagem, antes de ler o texto, eu quero pensar em algo junto com você nessa noite. Quem aqui gosta de fazer bolo? Olha só, levanta a mão. Mas bolo bom, né? Eu sei que você faz bolo bom. Quando você vai fazer um bolo, você junta os ingredientes desse bolo, mas o que vai determinar o formato desse bolo? O que determina o formato desse bolo? Algo chamado o quê? Algo chamado o quê? Forma. É a forma. Se a forma for redonda, você vai fazer um bolo redondo. Se ela for quadrada, o bolo sairá quadrado. Então, eu estou um pouquinho rouco, então você me perdoe se de repente a voz der uma variação aí, tá? Minha voz é muito bonita, mas hoje ela não está... Nós fomos trabalhar lá no portão, foi muito bom poder estar com os irmãos na quinta-feira, e tinha muito pó lá e me atacou a garganta já, mas estou sarando aí, está melhorando em nome de Jesus. E inclusive ficaram de ver uma aguinha para mim aqui, daqui a pouco ela chega aqui, tá? Obrigado. Então, queridos, a forma, ela vai determinar o modelo deste bolo. E quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos no reino de Deus, nós precisamos lembrar daquele que era o propósito de Deus através da vida de Cristo Jesus. Cristo veio, Ele esteve entre nós, Ele esteve nesse mundo, Ele esteve aqui com um propósito: trazer a forma daquilo que seria, aquilo que estava no coração de Deus com relação ao reino, com relação à igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando da minha pessoa, da sua pessoa, porque nós juntos nós formamos esta igreja abençoada que veio através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então o que eu quero compartilhar com vocês é marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluias! Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esta igreja, ela começou através da vida de Cristo Jesus, ministrando sobre a vida dos apóstolos, aqueles homens que foram escolhidos, que estiveram ali juntos, sendo ministrados pelo próprio Cristo, sendo ensinados. Aqueles homens que puderam aprender junto à pessoa de Jesus Cristo, sobre o reino de Deus. E é tão interessante que nesta caminhada de Jesus com esses homens, Ele foi trazendo tantos ensinamentos para eles. E agora nós vemos lá no finalzinho do ministério de Jesus, quando Ele já cumprindo o seu propósito, Ele passa por aquele tempo de crucificação. Nós vimos semana passada, naquela encenação, foi uma bênção, realmente algo que sempre toca muito o nosso coração. E Jesus, Ele cumpre o propósito e Ele volta para junto do Pai. Mas Ele volta sabendo que Ele cumpriu a missão. E Ele tinha essa certeza no coração, porque Ele trabalhou no coração daqueles homens. Ele trabalhou no coração de Pedro, João e todo aquele time que andou com Ele, que foi fiel. E agora, eles tinham a responsabilidade de dar continuidade a tudo aquilo que até então eles tinham recebido da parte de Cristo Jesus. E assim começa a igreja, queridos. A igreja primeiro ela começa através da vida desses homens, nas reuniões que eles tinham junto com Jesus, naquele ajuntamento com grandes multidões que muitas vezes acontecia, onde Jesus estava pregando o reino de Deus, e eles estavam olhando tudo aquilo e aprendendo como ser igreja.
E eu quero te falar que estes ensinamentos, eles continuam vivos, eles continuam sendo os mesmos nos nossos dias, porque tudo aquilo que Jesus ensinou está aqui na sua palavra, e foi isso que aqueles homens deixaram escritos para nós, para que nós possamos dar continuidade como igreja do Senhor na face dessa terra, termos as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que foi liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse Espírito que habita dentro de nós, esse Espírito que através de nós abençoa a vida de tantas pessoas. Aleluias. Esta igreja, uma igreja viva, uma igreja forte. Nós encontramos nesta igreja princípios estabelecidos por Deus, que devem estar arraigados, presentes na vida daqueles que nasceram de novo, que são chamados para fazer parte deste projeto maravilhoso criado por Deus, chamado igreja. Tem uma igreja aí do seu lado, sabia? Tem uma igreja cheia do Espírito Santo aí do seu lado. Tem uma igreja com as marcas de Jesus, com as marcas do Espírito Santo. Quando o Senhor subiu aos céus, Ele liberou sobre a vida dos discípulos. Ele liberou o Espírito Santo. Ele foi liberado a nós. E eles estavam ali em um ajuntamento. Eles estavam ali reunidos. Eles estavam ali num grupo. Eles estavam ali em 120 pessoas. Buscando a Deus, orando. Eles estavam em unidade. E nós conhecemos o texto, e eu quero ler contigo Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, que vai falar um pouquinho das marcas desta igreja. E estas marcas foram firmadas na vida deste homem e no nascimento desta igreja, através do derramar do Espírito Santo de Deus. E diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Era uma igreja que tinha essas características muito fortes. Vamos lá para o próximo. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era assim que esta igreja vivia. Era uma igreja simples, mas era uma igreja que estava experimentando algo tremendo. Era uma igreja que dependia 100% do Espírito Santo de Deus. Queridos, pensa num tempo onde, para se ministrar a palavra, precisava se subir num lugar um pouquinho mais alto, um lugar onde as pessoas iam conseguir ouvir aquilo que você estava falando. Não se tinha as tecnologias que nós temos nos nossos dias. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Não tinha microfone, não tinha som. E a palavra de Deus, ela ia crescendo, ela ia entrando no coração das pessoas, porque aquelas pessoas tinham algo que fazia toda a diferença. Eles tinham o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, e nós temos liberado sobre as nossas vidas esse Espírito, que é um Espírito que nos traz entendimento, o Espírito que nos traz coragem, o Espírito que nos traz ousadia. E aquele grupo que começou ali com 120 pessoas reunidas e experimentaram um grande derramar de Deus, um grande mover de Deus. Agora naquela pregação, naquela ministração de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Agora aquela igreja que tinha 120 pessoas já é uma igreja com mais de 3.000 pessoas, depois do primeiro sermão de um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sabe, queridos, há uma promessa na palavra de Deus, que nos últimos dias haveria um grande derramar do Espírito sobre os pequeninos,
sobre os jovens, sobre os mais velhos. Todos nós iríamos experimentar e vamos experimentar esse derramado Espírito Santo de Deus. E eu creio que esses dias estão muito próximos. Tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que nós temos observado. Eu falei esses dias aqui, acho que na terça-feira retrasada, no nosso momento de oração. Eu estava assistindo o jornal e talvez você viu essa notícia. E quando eu vi aquilo, eu não fiquei assustado. Muito pelo contrário, porque eu entendo que nós estamos vivendo um tempo onde mais do que nunca, nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração livre e pronto para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai estar direcionando sobre as nossas vidas. E naquela notícia que eu escutei, a apresentadora do jornal, no jornal da Band, ela falou assim: você está preparado? Quando ela falou assim, eu olhei, falei, mas estou preparado para quê? A gente tem que estar preparado para um monte de coisa. Você está preparado? Logo vai sair um chipzinho com o tamanho de um grão de arroz para você colocar na sua mão, aonde você vai ter todo o número do seu CPF, RG, e você vai poder pagar as suas contas. E eu falei, misericórdia. E logo eu pensei, eu estou preparado. Você está preparado? Você está preparado? A igreja está preparada? Nós precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo tem sido derramado sobre as nossas vidas para que a igreja possa estar preparada, para que a igreja possa ter as marcas da igreja de Atos. Uma igreja que começou de uma forma muito simples, mas mesmo em meio a tanta tecnologia que nós temos, mesmo em meio a tantas coisas que nós temos vivido nesse tempo, nós não podemos nos esquecer daquilo que é a essência da igreja, que foi colocado no coração dos apóstolos através da vida de Jesus Cristo, esta simplicidade e esta dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Então uma das características da igreja que nascia naqueles dias, de Atos capítulo 2, era o compromisso com a palavra de Deus. Fala assim, o compromisso, mas fala bem forte, o compromisso com a palavra de Deus. E esse foi o único texto, entre os que o pastor tinha colocado ali, que eu acabei, Deus falou muito comigo, porque Jesus nos deu o exemplo nesse compromisso com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 2, olha só o que acontece com Jesus no começo do ministério dele. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, porque ele estava num corpo como o meu e como o seu. Ele tinha necessidades físicas, e ele fez um jejum de 40 dias e ele estava com fome. Às vezes no jejum de 6 horas já ficamos com fome, que nem sei se podemos chamar de jejum, mas 40 dias ele estava com fome. E aí o que acontece? O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Agora olha como Jesus responde. Jesus respondeu como? Está o quê? Como que Jesus respondeu? Está? Jesus respondeu através da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo continuou tentando, como ele tenta a minha vida, como ele tenta a sua vida também. E é por isso que nós temos que ler, meditar na palavra de Deus, aprendermos e cada vez procurarmos nos aprofundar mais na palavra de Deus, para que quando chegar esses momentos na nossa vida, nós possamos responder com a palavra de Deus. E ele continuou tentando Jesus. Agora olha o que ele fala, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, agora olha o que o diabo fala, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está, o diabo conhece a palavra, e às vezes ele vai querer nos enganar, distorcendo a palavra de Deus, usando situações para distorcer algo que Deus direcionou, que Deus nos ensina através da sua palavra. Por isso que precisamos estar muito atentos. Olha o que ele diz para Jesus. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Agora olha o que Jesus responde para ele. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Aleluias.
Depois, o diabo o levou a um monte. Pensa num bichinho insistente. Gente, se com o próprio Cristo ele insistiu, alguém que conhecia as Escrituras, sabia das promessas. Agora de novo, olha só, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Queridos, Jesus nos dá o exemplo do quão importante é o nosso compromisso com a palavra de Deus, a nossa meditação na palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, esses dias eu estava fazendo uma visita, e aí naquela visita, aquela pessoa, aquela irmã, ela não está muito bem, e ela falou: pastor, não tenho força, eu não tenho conseguido orar nesses dias. Eu falei: minha irmã, comece a orar a palavra. E aí eu fiz uma lista de alguns salmos para ela. Eu falei: ora o Salmo 46, ora o Salmo 121, ora o Salmo 125, ora o Salmo 127, ora o Salmo 23. Comece a orar a palavra de Deus, porque você vai estar lendo, você vai estar alimentando o seu coração, e você vai estar orando a palavra de Deus e declarando a palavra de Deus. Sabe, amados, não adianta só a Bíblia estar aberta em um salmo, na sua estante, na sua sala, no seu quarto. Essa palavra precisa estar dentro do nosso coração. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é fortalecida através da palavra de Deus. É uma igreja que, por isso que nós temos nesses dias nos esforçado, e estamos aí nos esforçando mesmo, pastora Sinorá, com todo um time, para investirmos muito nesta parte, nessa área do ensino. Porque hoje nós temos Bíblia no celular, no tablet, no computador. Nós temos Bíblia escrita, mas as pessoas têm lido muito pouco a palavra de Deus. Não estou aqui generalizando, mas o que eu observo, as pessoas têm buscado muito pouco na fonte. Temos tantos recursos, mas ao mesmo tempo estamos relaxando tanto em algo que é essencial. Eu lembro da minha conversão, uma das coisas que eu amava era estar na escola bíblica dominical e aprender a palavra de Deus. E muito daquilo que tem sido o meu alicerce da minha fé foi naqueles dias onde eu fui ensinado, através das Escrituras, aquilo que são os princípios do reino de Deus. E graças a Deus, glórias a Deus, porque nesta igreja temos entendido isso e temos nos esforçado para ensinar a Bíblia, para pregarmos a Bíblia. Nós não estamos aqui para falar dos nossos conceitos, daquilo que nós acreditamos, do achismo, não. Nós estamos aqui para falar e para ensinar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra do Senhor nos fala a respeito de perseverança, a palavra do Senhor nos fala a respeito de santidade, a palavra do Senhor nos fala a respeito de fé, a palavra do Senhor nos fala a nós não esmorecermos, mas permanecermos firmes, constantes, a realmente podermos nos fortalecer no Senhor. E é isso que nós temos nos esforçado para ensinar neste lugar. E era isso que Jesus ensinava para os seus discípulos. Ele disse: olha, as raposas, elas têm os seus covis, elas têm um lugar onde elas podem se esconder. Vocês querem andar comigo? Eu não tenho de reclinar minha cabeça, mas vocês querem estar comigo? E eles amavam estar junto de Jesus, porque Jesus ensinava as verdades do reino, queridos. Hoje se fala tanta coisa por aí, sabe, teologias que têm se levantado nos nossos dias. A palavra de Deus vai nos falar a respeito da prosperidade, vai.
Ela vai nos ensinar a respeito desse princípio, mas antes disso ela vai nos ensinar a respeito da fidelidade. Ela vai nos ensinar a respeito de abençoarmos as pessoas. Era isso que acontecia naquela igreja, na igreja de Atos. Era uma igreja que repartia o pão, era uma igreja que tinha simplicidade no coração, era uma igreja que estendia a mão, era uma igreja que vivia de uma forma diferenciada. E mesmo nos nossos dias é possível viver dessa forma, porque o Espírito Santo está no nosso meio e Ele quer nos ensinar a termos esta singeleza, a termos esta simplicidade e a vivermos estas verdades através da palavra de Deus, porque isto é bíblico. Estender a mão para aquele que está passando por uma dificuldade, sabe, poder estar junto. Tudo isso é bíblico. Nós vivemos 2 momentos muito singulares nesse final de semana. No sábado estávamos aqui num tempo de festa, de celebração. Terminou o culto, a praça de alimentação cheia de gente, pessoas se alimentando, conversando, dando risada. Quanto tempo que nós não vivíamos isso? As crianças brincando, tinha uma mesa de ping-pong, uma mesa de totozinho, uma cama elástica, aquela comunhão, aquele momento tão gostoso. E hoje pela manhã, nós vivemos algo tão forte, de uma forma um pouco diferente, uma comunhão diferente, porque a palavra nos ensina que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E hoje pela manhã, como igreja, nós pudemos juntos estar ali com a Idair e toda a sua família e viver aquilo que a palavra nos ensina. Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não pensa em si mesmo. É uma igreja que pensa no próximo. É uma igreja que se importa com o próximo. É uma igreja que estende a mão. É uma igreja que é viva. E é tão interessante, ontem eu vi alguns irmãos à noite, eles estavam pela manhã, eu vi eles aqui no culto fúnebre, e alguns eu estou vendo à noite, estou olhando aqui. Essa é uma igreja fominha. É uma igreja faminta pela presença de Deus, queridos. Sabe, nós precisamos ser igual arroz de festa. Aonde tem festa, aonde Deus está movendo, aonde o Espírito Santo está movendo, nós vamos estar lá no meio, aleluias. Tem uns irmãos aqui que eu brinco com eles quando eu encontro. Falo, você é igual arroz de festa, aonde eu vou eu te encontro. Mas por quê? Esse desejo, essa fome de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor, de realmente experimentar o quão maravilhoso é estar na casa de Deus. Queridos, é isso que o Senhor quer nos ensinar nesses dias. Uma igreja que persevera em oração. É muito bonito a gente falar de oração e temos tantos versículos que falam a respeito de oração. E o próprio Jesus, porque é tão interessante que tudo aquilo que nós temos nas Escrituras, Jesus ele esforçou ao máximo para dar o máximo de exemplo. E nós vemos na vida de Jesus alguém que tinha uma comunhão com o Pai, alguém que estava tão próximo, que tinha o seu tempo com Deus, com o Pai, alguém que ministrava sobre a vida dos discípulos para que eles também pudessem ter esse tempo, para que eles pudessem experimentar. E esse mover do Espírito Santo começou no meio da igreja, quando eles estavam ali unidos, orando, buscando ao Senhor. Quando a igreja se une num só propósito, coisas extraordinárias começam a acontecer. Coisas maravilhosas começam a acontecer. É poder realmente viver e experimentar esse grande mover do Espírito Santo através da oração. Olha só no verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era uma igreja dedicada à oração. Era uma igreja que entendia que somente essa oração, essa intimidade com Deus, iria dar força para que eles pudessem continuar. Queridos, pensa em um tempo aonde ser crente não dava status nenhum. Hoje dá. Hoje muitos, em nome da fé, nunca quero julgar as pessoas, mas algumas situações, elas são muito claras, nós podemos observar isso. Em nome da fé, professam algo que não esforçam para viver. Porque, de certa forma, dá status.
naquele tempo não dava status nenhum, muito pelo contrário, a igreja era perseguida. Mas porque a igreja era perseguida, essa igreja ela ia crescendo e ela ia fortalecendo. Eu vi em 2012, 2013, uma das cenas mais lindas e mais marcantes na minha vida cristã. Deus me deu a oportunidade de estar num determinado lugar. Eu estava na Coreia numa conferência e ver aquele povo orar é um negócio extraordinário. Mas o que mais me chamou a atenção, que toda a reunião, eles se voltavam para o lado da Coreia do Norte e eles estendiam a mão. Seul está a 120 quilômetros da fronteira. E pensa num povo que chorava, clamava, gritava, orando pelos irmãos da Coreia do Norte. E eu olhando aquilo, eu pensava, meu Deus, que clamor é esse? Que movimento é esse de oração? Não é só um movimento pelo movimento, mas é algo feito de coração. E isso move o coração de Deus, queridos, isso move. Uma igreja que estava crescendo, estava fortalecendo a cada dia. Uma igreja que começou a ser perseguida, mas quanto mais essa igreja era perseguida, mais ela crescia. Mais ela se fortalecia, mais a palavra, ela se expandia por aquelas regiões. Queridos, o Espírito Santo, que está na minha vida, que está na sua vida, quer nos levar a vivermos novamente e a experimentarmos coisas novas, coisas extraordinárias. Nós temos um grande desafio como igreja nesse novo tempo, mas eu estou com uma expectativa muito grande. Nós tínhamos um público muito bom no sábado à noite, hoje pela manhã, agora à noite também. Glória a Deus por você que está aqui. Mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Vamos orar, vamos interceder. Primeiro vamos vencer no mundo espiritual, mas vamos ganhar muitas almas para Jesus, para preencher esses espaços vazios que estão aqui. Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a sua vida, porque esta igreja é uma igreja viva, e aonde tem vida, pessoas são atraídas pelo poder de Deus, pela presença maravilhosa do Senhor. Aleluias. Você crê nisso, meu irmão? Então aplauda o Senhor, dá um glória a Deus, diga aleluias. Esta igreja perseverante na oração, esta igreja que era constante, esta igreja que experimentava milagres sobrenaturais. Queridos, lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo, e aquele homem está ali, um aleijado, que há muitos anos ele ia naquele mesmo lugar, e ali as pessoas davam esmola para ele. Mas agora Pedro e João, cheios do Espírito Santo, homens de oração, homens que tinham as marcas de Cristo sobre a sua vida, agora olham aquela situação e aquele homem estende as mãos esperando receber uma esmola, esperando receber um dinheiro. E eles, cheios de ousadia, olham para ele e falam: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, nós repartimos com você. O amor que está dentro do nosso coração, em nome de Jesus, levanta. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te levar a experimentar algo novo. Levanta e anda. E aquele homem ficou em pé e começou a glorificar e a adorar ao Senhor. Sabe, queridos, o que nós temos dentro do nosso coração, esse amor que nós temos experimentado, nós precisamos começar cada vez mais a repartir com as pessoas. Nós precisamos realmente levar as pessoas a conhecer desse amor de Jesus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, a obra linda que Ele tem feito na sua vida, daquilo que Ele tem te libertado. Comece a repartir com as pessoas. Eu estou olhando dois abençoados aqui, que já servem nessa casa há muito tempo, e eu vou falar o nome porque eu tenho liberdade com eles. Um é meu cunhado, o Rogério, e o outro, o Sérgio. Pensa em quantas vezes que eu vi esses dois trançando as pernas. Meu Deus. E a gente olhava. Será que tem jeito? O Espírito Santo faz coisas lindas. Hoje está ali sentado, um do lado do outro.
adorando ao Senhor. É Deus que faz a obra, mas alguém precisou falar para eles. Alguém precisou chegar perto e acreditar que era possível. E assim foi comigo, assim foi com você. Às vezes nós olhamos situações e nós dizemos assim: isso aqui acho que não tem mais jeito. Queridos, para Deus tudo tem jeito. Tudo tem jeito. O sermão do pastor tem 7 pontos. Ele conseguiu ir em 3. Eu vou parar aqui no segundo. Outra hora nós continuamos porque o assunto é muito extenso. Mas eu quero pensar nesta obra linda que Deus tem feito nas nossas vidas. E está fazendo a cada dia. E quando eu olho para algumas pessoas aqui, queridos, onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus? E se não fosse a perseverança daqueles homens cheios do Espírito Santo, Pedro, João e companhia limitada, ensinando, escrevendo. Quando você vai ler as cartas de João, alguém que já com a idade tão avançada, talvez com algumas dificuldades, no cárcere, Deus começa a dar uma revelação para ele. Ele começa a escrever o Apocalipse e outros livros que foram escritos. Homens que se dedicaram à oração, que amavam a Deus. E eles amavam tanto a Deus, que sem conhecer o Osni, sem conhecer você, eles já nos amavam. Porque o Espírito Santo colocou dentro do coração deles este amor. E quando eles estavam ali escrevendo os evangelhos, as epístolas, eles estavam fazendo isso por amor a mim, por amor a você, e na esperança que outros iriam dar continuidade àquilo que eles estavam fazendo. A missão agora está com a gente, está comigo, está com você. A missão está com tantas igrejas aqui em Curitiba, mas quero falar em especial com a Igreja Batista Shalom. Uma só igreja, um novo tempo, debaixo da graça de Cristo, experimentando coisas novas, coisas grandes, coisas maiores que virão sobre as nossas vidas, aleluias.